Cara, eu tô pensando terça-feira da gente se reunir pra gravar. Aquele roteiro já tá quase certinho pra gente montar, tá tudo direitinho. E pô, falta pouco pro filme estrear, né? É, só tem que ficar ligado porque tem horário do podcast terça-feira, né? Tem podcast, tem podcast. Né? E, cara, tem que fazer aquele suspense pra galera. É, né? mas a gente vai programando essa semana direitinho. Não, vai dar bom. Ah, acho que tá te ligando aí, mané. Quem é? Pô, mano, conheço não. Qual o número? De São Paulo, desconhecido. 4002-8922. Nunca ouvi falar, mano. Cara, esse número aqui não é estranho. Não? 4002-8922 é o funk do Yudi que vai dar PlayStation 2 ou 4002-8922 novo som do japonês que vai dar PlayStation 3. Fala galera, sejam bem-vindos ao Auge Geek. Aqui quem fala com vocês é o Rafael, pessoal. Aqui é o Felipe. Galera, tá ligado na Sony? Sim, a Sony, aquela empresa responsável por criar o PlayStation, pessoal. Isso aí, pessoal, essa empresa japonesa muito conhecida foi fundada em 1946 e ela já produziu diversos itens de tecnologia, como, por exemplo, os rádios, televisores, aparelhos de reprodutor de VHS, DVDs, o Walkman, Discman e vários outros produtos. Essa galera não conhece o Walkman e Discman, não. Não é da época do pessoal, não. The Sony Walkman is a tiny stereo cassette player with truly incredible sound. A galera da antiga vai saber o que é, com certeza. Com certeza, produtos finados, ó, já morreram há muito tempo. Tá louco, você tá usando o Deezer há muito tempo, Spotify, tá louco, já esqueceu disso há muito tempo. Mas relaxa, galera. Hoje a gente vai te contar como o PlayStation se popularizou no Brasil. Pera. Galera, salve pro membro chamado Robin, ou Robson, morador de Costa Barros, que deu essa lindíssima e interessantíssima ideia para falar sobre pirataria. Nosso conhecido Keanu Reeves de Costa Barros. Robin, beijo no coração, te amamos. Cola com a gente, mano, que a gente vai te contar essa história. Mas antes de você entender qual é a importância do PlayStation, a gente vai te contar a importância de um outro produto, tá, gente? Eu não acredito que você ainda não tem filmadora. Corre pro seu telefone, que você vai ter agora a sua TechPix. Galera, na década de 80, auge da corrida tecnológica durante a Guerra Fria, as empresas de tecnologia estavam correndo para conseguir se superar a cada dia. E nesse mesmo contexto, Sony e Philips, duas grandes empresas de tecnologia, se unem para criar uma nova tecnologia, um novo tipo de armazenamento, uma nova mídia, conhecida como Compact Disc, e a gente conhece popularmente como CD. Errou! E a gente conhece popularmente como CD. Que nem é mais usado hoje. Com certeza, a maior parte das pessoas deixa entulhado pela casa, já perdeu, nem é mais usado, já tá obsoleto. Bota no aro da bicicleta. É verdade, fica bonitão. Mas a gente vai voltar a falar do CD daqui a pouco. Vamos falar um pouquinho antes disso. Pessoal, antes de falar do PS1, a gente tem que entender, galera, que os videogames da década de 80 e 90, eles tinham grandes limitações, principalmente de acordo, né, com cada console que não tinha armazenamento interno. Logo, eles utilizavam como mídia o cartucho. E geralmente esses cartuchos, ou mais comumente chamados de fita, eles tinham um armazenamento muito limitado. Alguns de 2, 3, no máximo 6 MB de armazenamento, pessoal. Muito pouco. Um outro limitador era o armazenamento interno, que pra gente é tão comum hoje em dia, mas simplesmente não existia nessa época. Não tinha HD, SSD, nada disso nos consoles do período ali da década de 80 e 90. Então, como eles não tinham armazenamento interno, não tinha save de jogo. Ou você jogava aquele jogo que era curto e tinha que jogar ele no tiro, frenético até zerar. No mesmo dia. Ou então tinha alguns jogos que ofereciam um sistema de checkpoint por código. Você chegava num determinado ponto do jogo e ele te oferecia um código, você anotava no papel, no caderno, qualquer coisa, para quando voltasse a jogar, você inseria aquele código e voltava ali do checkpoint onde você tinha conseguido chegar.
A galera de hoje não entende como é que os jogos eram frenéticos. Como você não tinha salvamento interno, jogos como Contra, por exemplo, e Sonic, Shinobi, você tinha que zerar tudo de uma vez só e era muito difícil. Você tinha 3 vidas, 2 continues. Era uma parada muito louca. E como o Felipe falou, a questão do código, a gente tinha sempre que anotar em um caderninho todos os códigos, por exemplo, de Aladdin, para você fazer, né, toda a evolução do jogo. Claro que poucos jogos tinham armazenamento interno, que é o caso de Zelda e Super Mario, por exemplo, de Super Nintendo. Vale lembrar também que esse armazenamento interno não era do console, era do próprio cartucho. Alguns cartuchos que tinham ali uma folguinha no seu armazenamento ali, o jogo não preencheu tudo, então eles ofereciam esse sistema aí de save no próprio cartucho. Que era uma raridade para a época. Galera, e aí a gente começa a entrar na onda, na moda do 3D. E os consoles de 16 bits, eles não conseguiam acompanhar esses novos games que estavam surgindo. Para tentar acompanhar ali alguns títulos mais simples em 3D ou com alguns aspectos 3D, esses consoles de 16 bits, como o Super Nintendo e Mega Drive, usavam alguns chips especiais nos cartuchos. Mas aí o videogame que vem para revolucionar e acabar com essa carência nos gráficos 3D é o Nintendo 64. O nome dele é Nintendo 64 justamente por conta dessa nova arquitetura de 64 bits que estava anos-luz à frente dos consoles de 16 bits. Tanto que a limitação gráfica e de processamento já não existia mais com o Nintendo 64. E aí os jogos acabam ficando muito mais bonitos. É o caso, por exemplo, do Zelda Ocarina of Time, que foi imortalizado com seus gráficos, com a sua história e até mesmo com a sua jogabilidade, que era absurda. E também seu sucessor, o Zelda Majora's Mask. Galera, esses jogos foram lindíssimos para a época. Moça bonita, moça bem feita, moça formosa. E revolucionaram toda a indústria de jogos para todo aquele contexto de tecnologia tão limitada para a época, tá, gente? E aí, galera, como a gente falou, não existia mais limitação aí de processamento nesse período aí para Nintendo, principalmente para o Nintendo 64. E a limitação aí continuava ainda por conta da mídia. O Nintendo 64 continuou utilizando a mídia de cartucho, que a gente conhece, né, como fita, pelo menos aqui no Brasil. E aí as fitas do Nintendo 64 já eram maiores do que as dos anteriores, porém ela ainda se limitava em 64 megabytes, ou seja, não eram tão grandes assim. Pessoal, a gente falou de tanta coisa, mas qual a relação, por exemplo, do Nintendo 64 e de todos esses consoles com o PlayStation 1? É simples de entender. Com toda essa evolução tecnológica, o custo do videogame fica muito caro. Então, você vai começar a perceber no valor, por exemplo, do console. Pessoal, só para você entender o valor, em 1996, o Nintendo 64 é lançado no Brasil por R$ 659. Só para você ter uma noção mais ou menos de quanto custava uma fita, era basicamente em torno de R$ 99 até R$ 200. Pode parecer bobeira para a gente hoje, mas isso custava muita grana na época, pessoal. Muita grana mesmo, pessoal. Vale lembrar que nesse período, em 1996, o salário mínimo era de R$ 112. Tá? Então, para você comprar um Nintendo 64, você pagava quase 6 vezes o salário mínimo. E um único jogo poderia custar mais do que o salário mínimo, mais do que um mês de trabalho de um trabalhador simples. E hoje tu tá reclamando aí que o jogo é caro, que você não consegue achar a mídia física? Antigamente era muito mais caro. Detalhe, a limitação para você achar um jogo físico e você achar o console e os controles e todos os periféricos era 1000 vezes mais difícil, pessoal. Cara, se a gente pegar toda a biblioteca de jogos do 64, dá um pouco mais de 24 GB. Tá maluco? 24 GB? Se der mole, eu tenho bem mais só de foto e vídeo do meu filho. Caraca, cara, se a gente for comparar com as mídias atuais, os jogos atuais, pô, eles são muito maiores. Só você pensar que só o Red Dead Redemption, a instalação dele exige 50 GB. Com atualizações e expansões, chega a 100 GB tranquilamente. É verdade. A tecnologia evolui muito, né? Pessoal, o primeiro ponto para você entender a popularização do PlayStation no Brasil são os anos 90 aqui no Brasil, pessoal. Vamos entender que o Brasil está colhendo as consequências da década perdida. Então o poder de compra do brasileiro é muito baixo, a inflação é muito alta. O controle inflacionário só acontece na década de 90, especificamente em 1994, onde o real, que é a moeda atual, vai ser equiparado ao dólar. Então um real equivale a um dólar. Aí tu vai pensar, agora sim, vou comprar um montão de coisa, vou comprar tudo importado e tudo mais.
Óbvio que não. Pessoal, vamos entender que o Brasil é um país subdesenvolvido nesse contexto. Continua tendo salários muito baixos em comparação a outros países do mundo inteiro. Então percebam, só para vocês terem noção, galera, nesse momento o salário mínimo ainda era muito pequeno para você comprar um videogame muito caro. Um exemplo, pessoal, é que quando o Plano Real foi implementado, o salário mínimo era R$ 64,00. E 4 anos depois, em 1998, com 2 anos já de lançamento do Nintendo 64, por exemplo, que revolucionou tanto que nós falamos, o salário mínimo ainda era de R$ 130,00. Percebam, para você comprar um videogame nesse momento, você tinha que juntar vários salários mínimos e o custo de todos esses consoles e das fitas e tudo o que envolve o videogame era muito, mas muito caro e inacessível pra gente. Pô, tá lembrado da mídia de CD que a gente falou anteriormente no vídeo? Essa daqui? Que a gente falou anteriormente e que estava sendo produzida ali no final da década de 80 pela Philips em conjunto com a Sony. Então, a Sony, quando lançou seu primeiro console, ela utilizou essa mídia, a mídia de CD-ROM, como mídia específica para rodar seus jogos no PlayStation, que a gente conhece como PlayStation 1. PS1. E aí, galera, o que acontece? O armazenamento do CD ele tem 700 MB, ou seja, mais de 10 vezes o armazenamento do cartucho da fita do Nintendo 64. Então, com esse dispositivo aqui, a gente consegue ter jogos muito maiores, com melhores mecânicas, com histórias mais longas e mais bem trabalhadas, com áudios de melhor qualidade de gravação profissional e etc. Então isso trouxe uma grande revolução para o mercado de consoles. Além disso, a Sony ela foi tão sagaz que ela vai conseguir fazer uma mecânica completamente diferente, a ponto de dividir um jogo em diversos CDs. Parasite Eve 2, que tinham 2 CDs para dar uma amplitude maior à história, e Final Fantasy VII, galera, que eram 3 CDs, uma história muito prolongada, cheia de detalhes, cheia de efeitos, cheia de cutscenes, coisas que são muito tecnológicas para uma era que era muito limitada no que diz respeito ao armazenamento, tá, gente? Além disso, ainda tem o Memory Card, pessoal, que vai ser responsável pelo salvamento de diversos jogos, que é um dispositivo que antigamente era utilizado de maneira externa para você conseguir armazenar todos os jogos que você quiser salvar, por exemplo. Eliminando, por exemplo, aquelas mecânicas de código ou até mesmo aqueles jogos que eram frenéticos, tinha que zerar de uma vez só. Pô, cara, a galera pode estar se perguntando, por exemplo, se o CD-ROM ele ofereceu uma tecnologia e armazenamento tão superior, por que que o Nintendo 64, com toda aquela capacidade tecnológica, utilizou fita em vez de usar CD-ROM? Cara, tem que entender também que quase teve um videogame da Sony junto com a Nintendo. Só que os contratos foram tão loucos que simplesmente a Nintendo deu para trás e cancelou o processo. O nome do videogame seria Nintendo PlayStation. Só que tem um detalhe, a Sony seria responsável pelos CD-ROMs, ela seria responsável pela parte, né, de introdução do videogame em si, e ainda poderia construir seu próprio videogame, que ia concorrer com a Nintendo. Então a Nintendo preferiu largar de mão. Tá bom, mas e aí? A gente pode atribuir o sucesso do Play 1 somente pelo fato de usar mídia de CD? Óbvio que não, até porque já existiam outros consoles, né, que surgiram antes do PS1 que utilizavam mídia de CD, como é o caso, por exemplo, do Zibo, que provavelmente ninguém conhece, mas também existiu o Sega CD, o Sega Saturno, que foi um concorrente direto do PS1 e do Nintendo 64, e vários outros consoles que também utilizaram essa mídia de CD e não chegaram nem perto de fazer o sucesso do PS1. A pergunta clara que a gente tem que fazer é o seguinte: o que permitiu a popularização do PlayStation 1? Você sabe responder? Pirataria! Pessoal, o PlayStation 1 nunca foi lançado no Brasil. Aí tu me pergunta, como o brasileiro tinha acesso ao PlayStation 1, galera? Então, pessoal, a galera importava de forma lícita lá do Paraguai, né? Todo mundo já ouviu falar aí dos mambeiros que vinham do Paraguai, né? Trazendo do Paraguai aí alguns produtos, principalmente eletrônicos, para o Brasil para vender com um precinho camarada. Então, galera, pessoal trazendo do Paraguai, principalmente lojistas, né? Tinham lojinhas no centro das cidades, etc., de eletrônicos, traziam os consoles PlayStation 1, que na época era conhecido só como PlayStation, e aí começaram a vender. Como era novidade aquele console ali com gráficos 3D, tudo mais, com mídia de CD, as pessoas começaram a comprar e começou a cair nas graças do povo. Até porque ele também custava mais barato do que o Nintendo 64. Pessoal, a título de curiosidade, a gente fez todo um levantamento sobre o valor de diversos jogos. A gente já explicou para vocês o valor do jogo do 64, por exemplo. A gente não conseguiu achar nenhum dado sobre jogos originais no Brasil. O que isso significa?
todos os jogos consumidos no Brasil eram piratas, tá, gente? Pirataria! Infelizmente. A gente tinha dois tipos de jogos basicamente. A gente tinha a cópia barata, que era aquele pirata do CD gravado de qualquer forma, e tinha aquele pirata mais gourmet, que muitas vezes as pessoas compravam nessas lojinhas de games achando que eram jogos originais, porque é o que a gente chamava de CD prensado. Ele vinha todo bonitinho numa capa personalizada, com manual, com tudo, com encarte bonitinho, alguns vinham com pôster e tudo. E esses CDs eles tinham até mesmo no próprio CD-ROM a marca ali impressa, que é o que a gente chamava justamente de prensado. Eu lembro que quando surgiram esses CDs, por exemplo, né, tinha alguns CDs de mídia preta, e a galera falava que a mídia preta estragava o console. Mas na real, os CDs originais do console, eles tinham mídia preta. E a gente usava aqui mídia prata porque era o tipo de CD virgem que a gente comprava mais barato. Só para constar, galera, a gente não tinha noção do que era um CD original. Quando chegava uma mídia toda direitinha, com capa, manual, a gente achava que era original. Mas na verdade era tudo pirata. Aí, mané, olha esse CD aqui que eu vou botar pra rodar no PlayStation. Caraca, mano, esse daí com certeza é Metal Slug Tekken 3. É uma rosquinha de mamão, cara. Como é Natal, eu vou comer um panetone. Mas também era no PlayStation, só que é versão PlayStation. Uma hora depois... Então o que popularizou o PlayStation 1 no Brasil não foi a sua super tecnologia, não foram os seus gráficos incríveis, não foi o seu memory card, e muito menos o fato simplesmente dele ter sido rodado em CD, até porque outros consoles já tinham usado essa tecnologia. Mas foi o fato dele não ter sido lançado oficialmente no Brasil, e aí restar pra gente comprar somente jogos pirateados. Pessoal, a gente tem que entender que a população tinha um poder de consumo muito baixo. Portanto, era muito mais fácil você importar de maneira legal do Paraguai só o console, ter R$10, ir na feira e comprar um montão de jogo e jogar o quanto você quisesse até o seu disquinho lá arranhar. Aí você tinha que passar aquela pastinha de dente para voltar a funcionar o seu CD. Galera, entenda o seguinte, a galera do 64, a galera do Super Nintendo sofreu, porque para você comprar a fita era muito caro. Tanto que era muito comum a galera alugar as fitas, principalmente para você passar um período ali de tempo e tudo mais. Com o PlayStation não, você comprava 3x10 na feirinha, em qualquer feirinha da sua cidade. E a partir dos anos 2000, aí veio a banalização total dos CDs de PlayStation 1, com o acesso que as pessoas passaram a ter aos gravadores de CD que vinham nos computadores portáteis ou os computadores residenciais. Tá? E com esses gravadores de CD, a galera fazia cópia da cópia da cópia da cópia da cópia do jogo pirata do PlayStation 1. Então ficava ainda mais fácil, a galera comprava aquele tubo cheio de CD para ser gravado e ficava fazendo cópia à torta e à direita. Pessoal, a gente ainda pode citar um outro exemplo que é a emulação. Muitas pessoas conseguiam baixar o emulador e não precisavam mais do console para jogar os jogos de PS1. Eles simplesmente emulavam os jogos, faziam cópia da cópia da cópia da cópia da cópia e simplesmente jogavam no computador, o que facilitou mais ainda a popularização dos CDs do PlayStation, da Sony, do raio que o parta aqui no Brasil. Cara, eu lembro que na minha época de escola, pô, eu tinha minha super internet de 500 kbps, Oi Velox, que era dividida a internet da minha tia, puxava um cabo lá pra casa, eu baixava lá os jogos, né, baixava a ROM do jogo do PS1, ou até de outros jogos, com emulador e tudo, e queimava no Nero o CDzinho com esses jogos e vendia por 5 conto na escola. Mano, ganhei muito dinheiro. Eu lembro, até hoje você tá me devendo Yu-Gi-Oh!, Wing Eleven e ainda tá me devendo o Metal Slug 1. Vacilão. Cadê meu dinheiro? Então vamos falar agora um pouquinho dos jogos de PlayStation que marcaram nossa infância. Quem nunca morreu de susto jogando Resident Evil, cara? Quem nunca jogou Metal Slug? Ou jogou um Tekken 3? Ou um Gran Turismo? Ou até mesmo Medal of Honor, cara? Ou um Tomb Raider? Pessoal, esses jogos foram muito importantes, não só para a nossa infância, mas para popularizar a Sony e principalmente o PlayStation 1 no Brasil, tá, gente? Não podemos esquecer do incrível Winning Eleven. Então se você é gamer, nerd ou geek... Ou se você ganhou um PlayStation de Natal... Que prêmio que você quer? PlayStation! Jogo da vida! Comenta aqui pra gente os temas que você gostaria de ver no nosso canal e não se esquece de se inscrever. Não esquece de comentar, Seu Kratos, pede pra galera do Jogo Geek gravar um vídeo sobre PlayStation 2. Ô galera do Jogo Geek, é melhor ter o vídeo do PlayStation, hein? Senão vocês vão ver o que é perder no jogo da vida. A Scout Blade vai tudo cantar.